o maior erro que eu cometi foi tentar não errar. E isso me fazia procrastinar cada vez mais. 2 macaquinhos fazem a mesma tarefa. Um recebe como recompensa uma uva e o outro um pepino. 2 macaquinhos têm a mesma missão, que é entregar a pedra para a pesquisadora. E após algumas vezes entregando essa pedra para a pesquisadora, esse macaquinho ele percebe que tem uma injustiça rolando aí. Eu realizei uma tarefa, eu quero receber por isso o quanto antes. Senão, eu simplesmente paro de fazer. Quando eu assisti esse vídeo, na hora me veio a questão da procrastinação. Será que a gente é tão diferente assim dos macacos? Em menos de 20 minutos eu vou te explicar aí 5 estratégias práticas para você parar hoje de procrastinar. E se você ficar até o final desse vídeo, tem até um bônus, uma surpresa bônus. Fica nesse vídeo até o final para você não perder. E olá, eu sou Mia Bastos, eu sou criadora de conteúdo, formada em audiovisual. Moro hoje em Lisboa. Depois de 2 anos caóticos de imigração, eu venho revelar para vocês esse novo lado que eu construí. Muito mais zen, muito mais tranquilo, muito mais minimalista, que eu vivi com a minha roupa, todas as minhas coisas em malas durante 2 anos. E eu descobri finalmente o poder do slow living e decidi fazer esse canal para compartilhar um pouco desses aprendizados com vocês. E aí, toma um chá? Episódio de hoje, como fazer você parar de procrastinar com um vídeo do YouTube. A estratégia número 1 para você parar de procrastinar é parar de ficar sozinha. E eu digo isso porque é muito mais fácil você ser produtivo e evitar procrastinar quando você tá naqueles ambientes mais controlados, sabe? Que você tem que entrar às 9, sair às 6, você tem um chefe, você tem os seus colegas de trabalho te pedindo coisa. Então, assim, é muito mais fácil você ter ali uma sensação de cobrança, sabe? De ter pessoas ali te olhando e observando o seu trabalho, do que quando você é um empreendedor, do que quando você é um criador de conteúdo, um atleta. É muito mais difícil você ir sozinho. Por isso a primeira dica é você encontrar esses parceiros que vão ter ali uma rotina parecida com a sua ou vão entender o estilo de vida que você tá se propondo a viver. Porque é muito difícil você tá, por exemplo, sei lá, passando 2 horas durante a sua tarde no YouTube, assistindo vídeo para buscar referência, e você tem as pessoas à sua volta achando que você tá ali perdendo tempo, que você não tá fazendo nada, que você tá só enrolando. Então, às vezes, você não tá procrastinando, às vezes você tá realmente se alimentando de coisas que as pessoas não estão entendendo, mas que faz todo sentido ali para você, naquele momento. Então, para você ter um parâmetro de se o seu movimento é de um movimento de procrastinador ou não, você precisa começar a entender também a rotina de outras pessoas que trabalham com o que você trabalha e o que eles fazem ali no dia a dia, né? Como é que funciona, se eles vão para um coworking, se eles trabalham todos os dias de casa, o que eles fazem para você tentar se enturmar. Ah, Mia, mas é muito difícil, eu moro, sei lá, em outro país, é difícil encontrar as pessoas que trabalham com o que eu trabalho, que falam a minha língua, que me entendam. Eu te recomendo pelo menos ter a gente fala em inglês, accountability partner, não sei nem se tem essa referência em português. Aquele parceiro que vai ficar ali te analisando e vendo se você tá cumprindo suas metas. No meu caso, por exemplo, eu decidi começar esse canal do YouTube e a primeira coisa que eu fiz foi contratar um consultor de YouTube, um amigo meu que é especialista em YouTube, já cresceu vários canais. E eu falei assim, Doug, eu preciso de alguém que vai acompanhar e vai me corrigir antes de eu persistir muito tempo nos meus erros. Então, eu quero que você esteja ali comigo analisando meus processos estão bons. Melhor coisa é você ter alguém que fecha com você e que vai estar ali falando, e aí, postou o vídeo dessa semana? Não cobrando no sentido negativo da palavra, vocês entenderam, né? Mas que vai estar ali querendo o seu crescimento, vai crescer também se você crescer, sabe? Então é muito bom ter essas pessoas que são suas aliadas na hora de escolher seguir o teu caminho. Então já aproveita para usar o espaço aqui de comentários desse vídeo para você encontrar essa pessoa que pode ser sua parceira, porque ela pode ser digital, pode ser que você não conheça ainda essa pessoa que vai estar ali fazendo essa parceria com você, mantendo você firme no seu foco, na sua missão. Vocês podem até apostar, gente. Pô, sei lá, te pago uma cerveja se eu não postar esse vídeo até o final da semana que vem. E daí você gera um compromisso com uma outra pessoa e vocês vão ver como
é diferente, como você deixando de ficar sozinho na jornada, isso já te motiva. Estratégia número 2, cuidar de você, gente. Como assim? Você tá falando que eu tenho que focar no meu trabalho, na minha produtividade, daí eu vou parar e vou cuidar de mim? Eu não tô procrastinando quando eu faço isso? Não. Uma coisa que eu descobri é que quando a gente tem 20% de energia dentro da gente, se você chegar num projeto e der 100%, o seu 100% não vai ser nada, vai ser só um pouquinho. E eu sei que muitas vezes esse seu 20% ainda se divide. Você tá com 20% de energia pra você e você ainda divide pra ir pra academia, pro seu marido, pros seus filhos, pra um monte de coisa. Então você fica ali com aqueles 20% ali que não dá pra fazer muita coisa. Você encontrar maneiras de se reenergizar durante o dia. No meu caso, né? Preciso entregar o vídeo. Às vezes eu preciso dar um cochilo de 20 minutos, porque eu não tenho energia pra gravar, pra aparecer na câmera. Eu não tô nem com coerência no meu pensamento. Então eu vou lá e tiro esse cochilo de 20 minutos. Ah, mas eu não consigo dormir aqui no meu trabalho. Sei lá, pode ser uma caminhada de 10 minutos que vai conseguir te trazer um pouco de energia pra você ter o que entregar. Se você não tivesse energia dentro de você pra entregar, não tivesse esse rituais de vou tomar um chazinho respirando, que minha energia volta. Ou, vou, sei lá, fazer um pouquinho de alongamento. Vou trabalhar um pouco em pé. Você precisa encontrar as maneiras de trazer energia para o seu corpo conseguir entregar essa produtividade que você está pedindo dele. Nosso nível de energia, ele é finito, gente. Você começa com um nível de energia durante o dia e se você não encontrar maneiras de se recuperar, é só ladeira abaixo até a hora que você for dormir. Então, uma pergunta que vocês podem se fazer, que é muito boa, é qual que é o micro ritual que eu posso criar dentro da minha rotina que vai me trazer um alívio, sabe? Que vai me trazer um pouco mais de energia. No meu caso, gente, é literalmente tomar um chazinho. Eu tomo um chazinho, eu dou uma revigorada, sabe? Eu olho pro nada, assim, e aquilo já me traz ideias, eu saio da minha agitação e já foco. E eu descobri a importância desses micro rituais, principalmente quando eu comecei a analisar as pessoas que eu admirava exatamente pelo foco que elas tinham e pela facilidade que elas tinham de se retomar, sabe? Porque procrastinar é normal, é saudável pra mente, é um processo natural do nosso cérebro de proteção procrastinar, tá? Isso aqui acontece nos macacos, acontece nos humanos, acontece em vários animais. É o nosso cérebro protegendo a gente de alguma forma. Então, assim, eu vi pessoas que conseguiram dominar esses processos com mais eficiência e eu comecei a observar. E uma das pessoas que eu observo é até mesmo o meu parceiro, meu namorado, e eu percebia que ele conseguia acordar, ir pro trabalho, fazer esporte, fazer um monte de coisa. E eu falava, gente, mas, né, como é que ele consegue fazer tudo isso? Comecei a analisar como é que ele, né, conseguia ficar tão focado. Ele trabalhava às vezes no final de semana, mas tudo de um jeito muito tranquilo, com uma vibe boa, sabe? Sem se estressar. E eu entendi que ele criou também essas rotinas e que não é tão difícil pra ele não procrastinar, porque ele já desenvolveu uma parte química no cérebro dele que associou toda aquela rotina a momentos de prazer. Eu vou pro escritório? Sim, mas eu vou caminhando, escutando música até o escritório. Então, quando eu chego lá, eu tô energizada por aquela música. E eu gosto dessa rotina de acordar, escutar a minha música e caminhar até o meu escritório. Então, pra ele não é tão difícil ir pro escritório, né? Outra coisa que eu percebi que pra ele não era difícil era se arrumar para ir trabalhar. Pra mim, às vezes é um porre, uma preguiça pôr maquiagem, me arrumar pra ir trabalhar, pra ir gravar. E eu descobri que ele fazia isso com muita naturalidade, né? E eu comecei a observar que ele tinha o processo à noite dele também, de botar uma música e começar a organizar a mala dele e as roupas dele pro dia seguinte. Então, na noite anterior, ele já começava a se arrumar e se preparar pro que viria no dia seguinte. Esse processo já colocava o cérebro dele num estado onde não tinha muita variação do que poderia acontecer, sabe? Não deixava as coisas muito soltas. Você já direciona o seu cérebro para as atividades que você tem. Se você quer saber mais como criar algumas rotinas dentro da sua vida para te trazer essa energia, eu escrevi um e-book chamado aqui A Fórmula do Glow Up com Slow Living. E eu deixei disponível para vocês no link aqui embaixo. E esse book eu tenho certeza que vai te trazer algumas ideias, né, para criar esses hábitos. Eu chamo até de folgas emocionais que vão te recarregar. E a ideia do glow up, que eu falo no e-book, ela não é necessariamente para você ficar mais bonita, apesar que você também fica mais bonita com esses rituais, mas é realmente um estado mental, é um estado emocional que te dá um glow up.
sabe? Então, e esse estado vem dessa maneira que eu descobri de viver, que é conseguir ter foco, conseguir não ser produtiva, conseguir não procrastinar, mas dentro de um ritmo que respeita o meu ritmo interno. Então, o slow living, ele faz com que a gente pense em como fazer todos os processos de uma maneira um pouco mais minimalista, sabe? Para que a tua cabeça ela tenha espaços livres aí para focar no que realmente importa. Escrevi ele com muito carinho para vocês. Pode ler no seu ritmo, é basicamente você abrir, aprender sobre um ritual novo, fazer e depois me contar aqui o que você achou. Mas voltando para o nosso vídeo, estratégia número 3, conheça histórias reais. Isso é uma coisa que meu pai sempre me falou. A gente acha às vezes que a gente tá sofrendo sozinho no mundo, né? E de repente quando você começa a escutar histórias, a sua perspectiva abre. Às vezes a gente fica só com aquela versão das redes sociais, onde tudo parece muito perfeito, parece que foi tudo muito rápido, muito fácil. E às vezes a gente se frustra nesse processo de comparação, fica intimidado, não quer nem começar. Já acha que o degrau tá alto demais para sequer começar. Por isso que é tão importante às vezes você ter um mentor, um consultor, e é difícil a gente se olhar de fora. Eu sou consultora de vários artistas do mercado da música. Quando foi para fazer para mim, pro meu canal no YouTube, eu chamei alguém para me olhar de fora. Foi essencial o papel do meu mentor ali, do meu consultor, porque ele realmente conseguiu me falar como ele já tinha passado por problemas que eu tava começando a passar, né? Tem a ver com aquele primeiro ponto da gente não estar sozinha, né? Acelera o nosso processo e a gente saber, poxa, o fulano de tal também demorou 8 meses, mas o outro para conseguir um objetivo que é parecido com o meu, mas o outro para conseguir o meu objetivo levou 3 anos, né? Então você vai ter uma perspectiva de que você pode ir no seu próprio tempo, as pessoas encontram soluções diferentes para chegar, às vezes, em objetivos parecidos. Então escute histórias reais, não fique se comparando muito com o que está só nas redes sociais. Estratégia número 4, comece a fazer, nem que seja uma micro tarefa, comece a fazer. E quando eu digo uma micro tarefa, pode ser realmente uma micro tarefa. Hoje, por exemplo, para gravar esse vídeo, eu estava morrendo de preguiça. Eu nem queria gravar, gente. Eu tava... Sabe quando você quer, mas não quer? Você quer. Eu tava super animada que chegou meu microfone. Mas assim, é aquela procrastinação, aquele movimento que a gente tem que sempre lutar contra, tá? Se eu tô aqui falando sobre procrastinação, gente, é porque eu sou uma mestra em procrastinar. Eu sou muito mestra, eu tive que consumir muito conteúdo sobre isso para ter repertório para falar e para aplicar na minha vida e para testar o que funcionava mais para mim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi foi realmente isso. Quebre micro tarefas. Hoje eu falei, cara, eu preciso fazer esse cenário, eu preciso arrumar onde eu vou gravar, preciso, sei lá, eu quero uma planta, daí eu trouxe uma planta que tava na sala pra cá. Ah, eu quero ter a cama no fundo, mas a cama tava xoxa, daí eu achei umas almofadas que estavam lá na despensa, que a gente nem usava mais, botei as almofadas e falei, já deu uma vibe, né? Daí não tinha nada aqui nesse canto, gente, do lado da cama, que a gente se mudou pra esse quarto há pouco tempo, né? A gente ficava em outro quarto da casa, e a gente se mudou pra esse quarto que é mais iluminado. E não tinha nada, daí eu trouxe essa estantezinha aqui, falei pronto, fui trazendo uma tarefa por vez. Quando foi pra começar também a criar o canal, eu falei, cara, deixa eu só fazer aqui umas fotinhos pra usar no canal. Fiz um dia de fotinhos. A hora que vê, você fez a foto, você fez o design, você fez as thumbnails, você pensou nos seus títulos, você começou a fazer roteiro, né? Só que se você olhar pra esse todo de uma vez só, fica muito difícil, aquela ação parece muito grande. Então comece a fazer uma das ações que sejam pequenininhas, que vão te levar na direção do que você está buscando. Estratégia número 5, a mais importante, assim, principalmente para todos os criativos, você que é músico, artista, criador de conteúdo. Você tem que fazer isso ser divertido. Ah, mas eu não sou mais criança, Mia, para ficar me divertindo o tempo inteiro. Mas a competição do mundo para nos invadir, para dar dopamina, para dar diversão, para dar entretenimento, é tão grande que se você não conseguir competir, digamos, que de alguma forma contra tudo isso, vai ficar mais complicado. E por que você vai querer deixar mais complicado? Sabe? Se vai ficar mais divertido pra você colocar uma música enquanto você tá arrumando as coisas, se você precisa de uma vela, de um incenso, fazer um chazinho pra você, colocar um quadro novo onde você vai trabalhar para deixar aquele ambiente mais alegre, então faça isso. Pense em como você pode deixar
o ritual de onde você tá ali mais interessante, mais legal. Então eu vou deixar uma pergunta e eu espero que você, a essa altura, já tenha deixado o meu like, já tenha se inscrito nesse canal que tá começando. A gente precisa muito da sua ajuda para fazer essa mensagem do Slow Living chegar para muitas pessoas. Olha, esse conceito é pouquíssimo conhecido ainda no Brasil e eu fico muito feliz de ser uma das primeiras a trazer em português conteúdo sobre isso. Então compartilha para todo mundo que você acha que tá ali, ó, precisando de um empurrãozinho assim, sabe? De uma mensagem como essa. Responde aqui para mim uma pergunta. Qual é o micro prazer que você vai associar aí à sua próxima sessão de foco? Então pensa que você vai criar um foco de 1 hora para fazer alguma coisa. Isso é algo que eu gosto muito. Inclusive, gente, eu participava de um grupo, e se vocês acharem que é legal, vocês comentam aqui que eu posso criar esse grupo. Mas chamava Focus Hours, era um grupo, né, americano. Mas o que consistia esse grupo? Era basicamente 1 hora de foco. Então, durante 1 hora você ficava ali com a sua câmera ligada, pessoas do mundo inteiro com a câmera delas ligadas, todo mundo escrevia a tarefa que estava se propondo a fazer e ficava ali, 1 hora cada um fazendo o que tinha que fazer. Tinha gente que estava arrumando a cozinha, tinha gente que estava malhando, tinha gente que estava trabalhando no computador, cada um tinha o teu comprometimento durante 1 hora. E no final, todo mundo tinha que ir lá e comentar sobre como é que tinha sido a experiência, né? Então essa é a minha proposta para vocês, deixa aqui no comentário o que vocês vão fazer nessa hora do foco, qual que vai ser a rotina prazerosa que vocês vão associar ali dentro para deixar aquela atividade mais divertida. E toda vez que alguém curte o teu comentário, eu vou voltar aqui pra perguntar se você conseguiu já realizar a tua missão. Uma pausa pro meu chazinho, gente. Chazinho de camomila. Vocês sabiam que a camomila ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, melhora o sono, traz clareza mental. E é por isso que eu tomo antes de fazer tarefas criativas, durante, de fazer tarefas criativas. Porque ela realmente, traz uma organização das suas ideias. Porque o seu pensamento, ele fica com mais calma, sabe? Se você gosta de um chazinho de camomila, eu vou deixar um link aqui pra vocês de uma marca que eu adoro. E esse ritual de beber o seu chazinho de camomila e criar, beber o seu chazinho de camomila e criar, você vai começar a associar esse chá a momentos de criatividade, momentos positivos. Toda vez que você tomar esse chazinho de camomila, já vai te dar o quê? Vontade de criar, né? De ser produtiva. E falando em clareza mental, eu acabei de lembrar de um bônus que eu quero deixar pra vocês. Uma das coisas que mais sabotava o meu processo e mais me fazia procrastinar era não investir em mim. Essa dica é uma dica muito valiosa que eu escutei de uma pessoa muito especial pra mim, que é basicamente assuma o risco, tá? Eu, durante muito tempo, eu deixei de fazer investimentos que às vezes eram básicos. Tudo bem, às vezes a gente tá numa situação, eu aqui em 2 anos de imigração, gente, passei muito perrengue. Foi muitos dias de macarronada e atum que era o que dava pra comprar. Mas às vezes a gente tem uma oportunidade, surge um dinheirinho, surge uma grana e qualquer coisa que seja relacionada ao nosso sonho, seja um livro para você adquirir um conhecimento maior, uma roupa para você ir numa entrevista e se apresentar melhor, ou por exemplo, eu no meu caso precisava às vezes comprar uma ring light, um microfone. Eu não fazia esses investimentos, mesmo que eles fossem mínimos, mesmo que eu conseguisse parcelar e pagar aos pouquinhos. Eu tinha medo de assumir o risco pelos meus sonhos, né? E quando a gente fica nessa frequência de medo, nessa frequência de contração, é muito difícil com que a gente consiga agir e tomar as rédeas da nossa vida. Então, às vezes, fazer alguns investimentos, eles geram um certo comprometimento em você, vou pegar meu dinheiro de volta, sabe? Deixa eu ir ali, investir em ter esse celular bom pra gravar com a câmera, eu vou lá e vou gravar, investir no microfone, preciso ir lá e gravar. Então, esses investimentos, às vezes, vai te custar muito mais não fazer esse investimento e você ficar parada, sem conhecimento, sem nada, do que você às vezes comprar aquele livro que você sabe que vai te ajudar e você faz esse investimento e você bota o seu projeto para andar, do que ficar ali parada. Então, gente, para finalizar, nem sempre essa procrastinação, ela tá relacionada à preguiça, sabe? À folga. Muitas vezes é um cansaço que realmente vai precisar da sua atenção, do seu descanso, e às vezes vale você consultar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra para entender quanto que esse cansaço é patológico ou é algo que você tá realmente ali observando
fumando demais, mas não tem nada grave acontecendo com você. Às vezes pode ser uma questão de vitamina. Eu descobri que a minha B12 estava baixa e aquilo estava extremamente associado à falta de energia na hora de fazer as tarefas do dia a dia. Às vezes é falta de uma rotina que seja compatível com os seus valores. Então você começa ali, pô, eu trabalho das 9 até as 6, daí eu pego 2 horas de transporte para voltar do meu trabalho, e daí você começa a entender que aquela rotina não é o que você quer pra você, começa a não se sabotar, mas começa a tentar direcionar a sua vida pra um outro lugar, e esse processo é um processo que às vezes a gente fica sem energia mesmo. E também uma das coisas que eu observei sobre procrastinação é que às vezes a visão dos outros sobre nós acaba invadindo e tomando um espaço grande demais. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu cresci com o meu irmão muitas vezes falando: a Julia é mais preguiçosa, ela gosta de acordar tarde, ela fica no YouTube, fica escutando música. Mas ninguém sabia que eu tava ali consumindo conteúdos que me ajudariam muito no meu trabalho anos depois. Então eu trabalhei com videoclipes, eu trabalhei na carreira de artistas do mercado da música. Então entender sobre aqueles bastidores era o meu trabalho, né? Então eu me formei em audiovisual, então assistir conteúdos de YouTube, observar produções, cortes, edições, isso faz parte do meu trabalho, né? Então às vezes a visão dos outros sobre você, sobre a sua jornada, pode estar ali te fazendo ter uma visão distorcida sobre você, tá? Então é importante você ver, pô, será que você tá procrastinando ou você, tô indo na academia 4 da tarde, mas às vezes você tem um objetivo que tá muito alinhado àquilo, sabe? Então é importante que você analise isso daí também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre como parar de procrastinar e vencer o medo de errar. Esse vídeo foi a abertura do nosso canal Toma um Chá, então aproveita que se você gostou, já curte, deixa um comentário aí pra gente começar a papear, sugira novos assuntos aqui pro canal, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Beijinho, tchau!